Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Guilherme Ticiani e seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pod Médico. Aqui ao meu lado eu tenho meu colega Marcelo Naum e hoje temos como tema o autismo. E para falar sobre o tema, nós convidamos o psiquiatra Dr. Alexandre Riscala. Falou certo. Falou certo? Errou dessa vez não. Falou certo. Isso. Boa noite, Boa. meu nome é Marcelo e eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre a sua atuação, seu conhecimento, área de formação. Pode ir, já dá andamento. Oi? Sou médico psiquiatra, sou formado há 25 anos já, há 15 anos já dentro da psiquiatria. Sou do Rio, sou do sul do estado do Rio. Formei no Rio, especializei em Belo Horizonte, onde eu fiz a psiquiatria e vim pra cá, com a cara e a coragem. Não, tinha gente conhecida minha aqui, e eram amigos conhecidos aqui, e me convidaram para vir conhecer a região há 13 anos atrás. Eu vim, gostei e fiquei. E estamos aí na batalha, estamos trabalhando aí, dou aula na medicina da federal e da particular aqui já desde 2005. 2005 eu comecei a dar aula lá no Tocantins, aí quando eu vim para cá em 2009 continuei a dar as aulas aqui na federal, na cadeira de psiquiatria, de saúde mental, né? E gosto muito, que estava falando aqui com vocês antes. Já tive que fazer algumas escolhas e a parte pedagógica sempre ficou. Te atrai. Você teve algum contato lá em Belo Horizonte também? Eu esqueci de falar um negócio, cara. Qual? Calma. A gente fez um presente pro senhor. Foi? Foi. Ele pega nossa caneca ali. Peguei, por favor. Amendoim. E a gente pediu pra fazer uma caneca pro senhor. O senhor é o nosso segundo convidado, né? Obrigado. Que lindo. Com seu nome aí. Eu vi. Top. Segundo convidado. Tem o 02. Ela 01 foi Flávio, né? Foi o Flávio. Eu vi. Eu entrei pra ver com vocês na... Falei, deixa eu chegar pelo menos vendo os meninos como é que é o... Aí, A dinâmica. Obrigado, como é que é a dinâmica. E aí eu... Pegar uma água mineral pro senhor. Aí o senhor que você tomar essa caneca. Aí já vamos estrear. Oxe, então bora. Já bota aí. E dessa parte acadêmica sempre foi uma coisa que sempre me chamou atenção. Então, nunca deixei. Vocês que estão na graduação, chegava na época da minha graduação, eu apresentava os trabalhos. Então, o pessoal elaborava os trabalhos e eu ia estudar para apresentar. Então, a gente falava assim, acho que lá na frente, quando pintar alguma coisa da aula, eu vou gostar. E lá em Belo Horizonte, o senhor fez a especialização por lá, né? Foi no Raul Soares, lá no Hospital Psiquiátrico mesmo, que tem em BH, Avenida do Contorno ali. E bem produtivo, assim, dentro do hospital mesmo, psiquiátrico, que você roda todas as áreas lá também, né? Tem as aulas teóricas, tem as aulas práticas, então você participa de muita atividade, né, acadêmica lá, de você estar estudando, apresentando, enfim, os rounds clínicos que a gente fala. E depois cai para dentro para poder fazer a coisa funcionar. Aí é a prática clínica, né? Aí é a vivência clínica. Então, tem colegas que passaram comigo lá e estão espalhados pelo Brasil todo. E estão aí fazendo a coisa funcionar, porque eu estava até falando hoje com um paciente mais cedo. Falei que a gente ainda tem a sorte de nossos professores de psiquiatria estarem vivos, a grande maioria. Né? E que vai chegar um time que natural, que eles vão se aposentar e a gente vai chegar e vai entrar. E a molecada que tá vindo, eu sou aquele grande entusiasta de... Quer fazer psiquiatria? Bora, eu te ajudo. Vamos correr atrás. O tempo de trabalho de um psiquiatra é de quantos anos, assim, até ele se aposentar? Ou é muito varia muito da pessoa? Acho que varia. Eu tenho professores meus hoje que têm seus 80 anos e trabalham. Estão na vida acadêmica, estão na vida associativa, que a gente tem muito... Eu gosto muito da vida associativa, então faço parte da Associação Brasileira de Psiquiatria, faço parte da Associação Baiana de Psiquiatria. Aqui hoje eu estou presidente da Associação Médica do Oeste da Bahia. Que top, cara. Então, assim, quem gosta de vida associativa gosta. E se debruça para isso.
entendeu? É comum também nas áreas da medicina você fazer uma migração também dentre as áreas, né? Ou especialização, coisa mais específica. Por exemplo, oncologia. Você vai, forma e depois você direciona para cirúrgica ou alguma coisa do Isso. tipo. É porque a própria psiquiatria, ela tem esse time, né? Sim. Você se forma psiquiatra clínico. Aí você vai lá fazer prova de título, tem toda aquela burocracia, né? Que registro de qualificação, etc. E dali você pode fazer uma subespecialidade. Então a gente tem hoje a psiquiatria geriátrica, a de infância e adulto, né? De infantil, que a gente fala. Tem a forense, que também só trabalha numa área mais específica. E tem o psicoterapeuta. Então, nós psiquiatras, para se tornarmos psicoterapeutas, a gente tem que estudar aí mais 2, 3 anos para estarmos aptos a ser psicoterapeutas médicos. Uhum. Então, assim, nada vem de graça. Vai ter que estudar, vai ter que sentar, vai ter que, né, fazer curso, ir para Demanda congresso. tempo, esforço demais. Isso aí é Padrão. inerente a qualquer Profissão. área, né? E o psiquiatra ele lida com várias situações diferentes, né? Até de situações mais delicadas. O Brasil, o mês de abril tem como tema a conscientização ao autismo, né? Foi no dia 2 agora que teve, né, a conscientização, o dia da conscientização do autismo. Aí a gente estava querendo trazer sobre esse aspecto nesse mês devido a essa data em específico. A gente queria questionar também sobre o que seria o autismo, os principais sintomas entre crianças e adultos. Um fator principal que eu notei quando eu estava dando uma analisada é que muita gente considera o autismo uma doença, só que de fato ela não é uma doença, né? O que é mais importante saber que tem que focar no tratamento e também a análise de grau, porque existem graus também, o primeiro, segundo e terceiro grau dessa doença. E de acordo com a identificação do grau da doença não, do transtorno. Isso, Perdão. Tá vendo? O termo correto. O termo correto. De acordo com o grau, a gente tem um tipo de especificidade, né, para poder fazer o tratamento, no caso, a adequação do indivíduo na sociedade, que seria voltado mais ao aprendizado e socialização. Mas mais para frente eu vou trazer também um caso de uma pessoa específica, um amigo meu lá de Minas, também lá perto de Belo Horizonte, que tem um primo que tem autismo, e ele falou mais ou menos como foi a trajetória para poder... Eu quis trazer um caso mesmo real, né? Porque muitas vezes é bom a gente ter um conhecimento de uma pessoa específica, assim. E as especificidades dele, por exemplo, que ele mora a família mora na roça, aí tem umas certas dificuldades que mais pra frente a gente trata. Então, focando agora no autismo, nos principais sintomas em crianças e adultos. O termo correto que a gente que é cunhado é o transtorno espectro autista, né? Esse final de semana eu fui lá, falei, vou me reatualizar, né? Então, a gente tem na Associação Brasileira algumas aulas, os PECs que a gente fala, que é Programa de Educação Continuado, e temos inclusive uma que é acesso ao público, quem gosta da psiquiatria, que é o ABP-TV, e fui lá rever as aulas, ver os programas. E a gente tem muitos bons psiquiatras hoje da área infantil, principalmente, que é o que primeiro absorve essa parte do espectro autista, né? Dr. Francisco Assunção, que é de São Paulo, Dr. Fábio Barberato, no Rio, na Santa Casa do Rio. Então, a gente tem que lembrar que o espectro autista é um início precoce. Então, hoje, quando você vai categorizar aqui, é um transtorno de neurodesenvolvimento, na verdade, né? Que é uma coisa... É precoce, o curso dele é um curso crônico, né? Ou seja, o paciente tem uma melhora se é bem estimulado, se é bem investigado. Não tem cura, né? Por isso que a gente considera ele crônico, mas tem algumas pontuações que a gente gosta de fazer, e até a gente brinca muito e fala que é a questão da moda, né? Então, hoje... a gente vê nas aulas e tudo que antigamente a gente tinha muita questão dos déficits mentais, dos retardos mentais, e que hoje
triplicou, quadriplicou os quadros do autismo. Eu sou, Uhum. porque fulano é autista. E se você for parar para fazer uma breve avaliação de critério diagnóstico, que é onde a gente se baseia, né? Sim. CID-10, que agora é CID-11, DSM-4, que agora a gente tem o DSM-5, são transtornos de neurodesenvolvimento e que a gente tem que investigar. Período de investigação, o protocolo padrão de 18 a 24 meses. Então, você já começa a ter um olhar diferenciado para aquela criança que tem um transtorno de neurodesenvolvimento de 1 ano e meio a 2 anos. Já apresenta características diferentes? Já apresenta, né? Movimentos repetitivos. O que chama muita atenção é a questão da fala, né? Então a gente vê muito, né? Eu sempre gosto fui refazendo as pontuações aqui. Então, assim, a gente tem algumas coisas que a gente vê que, principalmente as crianças na época da escola, que a gente tem como fazer alguns rastreios, né? Tem escalas categorizadas, né? Algumas mais específicas, outras não. Mas você vê, maioria, por que o símbolo do autismo, a maioria é sexo masculino, é menino, né? E a gente tem algumas observâncias, por exemplo... Mas isso entra na questão genética, então... A carga homem genética, tem mais... quando você vai falar em algum é multifatorial? Sim. É fatorial. Envolve uma opção de coisas. Envolve a carga genética, né? Tem estudos aí mais recentes que você vai olhar, você vai aprofundar. Até a questão dos pais que são às vezes mais velhos, que leva isso para uma incidência diferente, né? E a questão socioeconômica, né? Desenvolvimento. Então, foi o que você falou, muito difícil você pegar uma criança. Hoje a média da maioria dos diagnósticos que a gente teria que ter de 1 ano e meio para 2 anos é de 6 anos. Então, vai começar a se investigar uma criança que tem um transtorno de neurodesenvolvimento de um espectro diferenciado, espectro autista, que deveria ser de 1 ano e meio para 2 anos, lá com 6. Então, já perde um tempo, já perde um time disso aí, que para nós é importante. Essa classificação que você falou, não é libanês também. É lá da terra. Ela, antigamente a gente classificava em leve, moderado e grave. O DSM-5, que está mais atualizado, veio mostrando, né, grau 1, grau 2, grau 3. E o que vejo diferença nisso aí? A questão da funcionalidade. Então, se você pega, por isso que a gente fala, medicina não é matemática, né? Se a gente pega quadros mais leves, bem diagnosticados e bem conduzidos, prognósticos são bons. Agora, se você pega quadros graves, que são subdiagnosticados e não conduzidos de forma correta, aí o prognóstico não é tão legal. O importante também, principalmente para ter um bom prognóstico, seria além da eu sempre esqueço esse trem aqui, além de um diagnóstico precoce, né, um diagnóstico cedo, seria também a interação da família com isso, porque tem o que mais dificulta hoje em dia é quando um familiar, por exemplo, esse exemplo que eu trouxe desse rapaz mesmo, ele tinha já o histórico na família, por isso que foi diagnosticado cedo, foi entre 1 e 2 anos, ele não soube me dizer exatamente, porque já tinha o histórico na família, ele já estava retraído com a idade dele, tinha movimentos repetitivos, não falava muito, era bem retraído, e a família já começou a notar, só que o pai não acreditava, achava que não era isso, porque geralmente quando a gente tem esse pensamento, quando é de casa, nós tentamos não considerar essa possibilidade, né? Que seria uma possibilidade. Mas é uma das coisas que atrasa muito. O que atrasa bastante. A não aceitação da família em saber que existe uma diminuição de comunicação daquela criança, que existe uma dificuldade de interação, que existe uma dificuldade de interação social na escola. Então, a criança, o pai e a mãe, muitas das vezes, prolongam esse time de não, ele vai melhorar, não, vai ficar melhor. Leva na psicóloga, a psicóloga começa a avaliar.
e começa a tentar também a pontuar isso, né, através de escalas, e tem uma opção de coisa. Só que o que a gente está vendo hoje é uma, não diria uma glamorização, mas é uma explosão de casos de autismo, né? E até o Dr. Francisco fala muito isso, fala, e os retardos acabaram? Não acabaram. Verdade. A gente tem quadros de retardos de déficits cognitivos graves, né? Hoje o DSM-5, antigamente, quando você falava em transtorno de neurodesenvolvimento, você pegava outras síndromes e colocava tudo no mesmo pacote. Sim. Hoje o DSM-5 separou. Então, síndrome de Asperger, que antigamente era neurodesenvolvimento, hoje já não é mais. Por quê? Porque antigamente eles falaram que é o autista de alto rendimento, né? Então eles colocavam tudo isso no mesmo balaio, no mesmo grupo. E hoje não está mais. Então o Asperger já não é considerado. Ele tem o espectro, mas ele não é o autismo, entendeu? Entendi. Então até a família conseguir repontuar isso, você não tem marcador biológico. Você não tem como falar, olha, você tem um marcador X na carga genética tal que a gente consegue identificar. Não existe isso. Então, tipo assim, existem muitas especulações do desenvolvimento, né? Mas qual, tipo assim, existe uma mais aceita e quais os principais riscos do desenvolvimento do transtorno, tipo, durante a infância e tal? Além da carga genética, que você tem que ter isso sempre pontual, essas escalas de rastreamento que você tem, anotei até aqui uma que a gente usa muito, que é a MChat, que é uma escala de rastreamento que você tem com 23 perguntas. Você tem todo um critério para ser aplicado. Carga genética, que a gente não pode esquecer isso, né? Porque aquele que tem 20 vezes maior uma carga genética para trás. Então, você tem uma pessoa na família que já tem uma história parecida, isso aumenta 20 vezes a probabilidade da pessoa ter isso na família de novo. Né? Aí eles pegam muita questão do gemelar, né? De todos esses critérios. Fazem mapeamento, de mapeamento, né? E tudo. Os pais mais velhos, que a gente tem que ficar sempre orientando, até para a gente poder orientar os pais, né? Você vê lá, pega uma pessoa com a carga genética toda positivada para aquilo, né? No mínimo, um aconselhamento que você tem que dar, olha, você já teve um filho que tem esse transtorno, melhor não ter o segundo. Orientação, né? Tudo isso aí faz parte da nossa condução. Né? Sim, verdade, até o cuidado da criança. Tipo assim, se a pessoa já tem um filho, para cuidar, precisa de um cuidado especial, né? Então é correto o médico aconselhar outras formas também. Né? E não deixa de ser o nosso papel, né? De orientar. Sim. Né? De orientar. Agora, o que a gente vê muito hoje, né? E que a gente bate dentro das aulas, quando você vai em congresso, você assiste isso. Quando você vai em jornadas, você assiste isso. Da própria psiquiatria infantil, de tudo ser autista. Não é. Para isso tem DSM-5, para isso tem CID-10/CID-11 que está chegando, né? Que são critérios diagnósticos. Né? Então, para isso, a gente tem critério diagnóstico. Senão, qualquer pessoa que escuta a voz é esquizofrênico? Não. Sim. Não. Você tem vários quadros que têm uma alteração de percepção e que pode ser uma hipótese diagnóstica. E eu falo muito isso na aula para os meninos na universidade, de não fechar diagnóstico. A média de fechar diagnóstico do transtorno de espectro autista é de 6 a 7 anos. Você fechar um diagnóstico concreto, de você dar toda a certeza, entre aspas. Todo o benefício para poder... Né? E é multifatorial. E não é só um profissional. Você tem a fonoaudiologia que entra, você tem o psicólogo que entra, você tem terapeuta ocupacional que entra, o psiquiatra, o psiquiatra infantil, o pediatra. Essas escalas que a gente tem hoje, a grande maioria são feitas pelas associações de pediatria, que a gente acolhe
né? A gente da psiquiatria acolhe e faz isso aí funcionar, faz a Entendi. gente ter um balanço sobre isso. Uma das coisas que eu também notei nos artigos que eu vi é que não pode se desistir do diagnóstico, né? Porque, por exemplo, os de grau mais leve, mesmo com insistência de uma parte da família para poder tentar diagnosticar, devido à leveza, às vezes confunde, fala, não, ele só tem uma dificuldade e tal. Desiste do diagnóstico, sendo que o diagnóstico é como o senhor tinha dito aqui, que demora, perdura um tempo. Por isso você tem que manter um padrão para poder chegar e ter um diagnóstico correto, para poder ter uma boa especificidade e um melhor desenvolvimento do autista. Do transtorno. Para poder dar uma melhora na socialização e tudo. Com essa equipe toda, essa equipe Multidisciplinar. E aí tem uma característica muito importante, né? Foram comprar Coca-Zero. Foram lá pegar Coca-Zero e ação, velho. Rapaz. Você trouxe, velho. Eu falei, o cara trouxe a Coca-Zero, por que tomar a Coca-Zero dele? Tem que lembrar que a gente tem hoje a incidência, igual eu falei do masculino, do sexo masculino, de 4 meninos para uma menina, né? Que a gente vê com mais especificidade. Aí, ó, aí, coisa boa. Fazendo merchan pra Coca ainda, né? Vamos já. Fazendo merchan pra Coca ainda. A gente tem que lembrar que essas relações interpessoais, essa dificuldade que a gente tem desses déficits cognitivos, né? Hoje você tem, se você for colocar das probabilidades dos números reais, você tem aí 6 para 1.000 que pode ter o transtorno de espectro. Então, 6 para 1.000 crianças. É muita coisa. Então, assim, você abre aí de 2 a 5 pacientes com possíveis causas de transtorno de espectro para uma população de 10.000. Entendi. Então, é muito baixo, mas foi o que você não falou. Dá pra ter a certeza mesmo. Mas por ser mais cômodo, né? E da família quer um diagnóstico, a família quer aquilo, ela fala assim, não, ele é autista. E não é. A família dá o autodiagnóstico. Exatamente. O famoso Dr. Google, né? Exatamente. Aí o que acontece? Os nossos números explodiram de autismo. Explodiram. Então, foi que o Dr. Francisco fala, que o Dr. Fábio fala. E cadê os nossos déficits cognitivos? Cadê os nossos retardos lá de trás? Nossos déficits de retardo mental que tem, que a gente sabe que tem. Que até tem maior proporção, né, do que o autismo. Exatamente. Cadê? Sumiu. Não some. E até o tratamento, exige um tratamento multidisciplinar. Então, tem diferentes abordagens que necessitam para poder tratar um autista e pessoas com outro tipo de retardo. Né? E essa autodiagnóstico que está acontecendo hoje em dia acaba fazendo com que a pessoa que ela não tem autismo, ela seja tratada como autista, né? E às vezes é outro retardo que ela tem que pode ser tratado. Não, né? E uma coisa interessante que a gente vê com os psiquiatras infantis que atuam muito mais na área do que nós, psiquiatras clínicos, né? Eu tenho minha área, além da psiquiatria clínica, é de álcool e drogas. Então, eu visualizo quase todo dia problemas com álcool e drogas, e, enfim. É que eles querem um tratamento, eles querem soluções miraculosas, milagrosas, e não existe. Então, o que a gente vê na prática diária hoje do psiquiatra infantil são os pacientes que chegam até o consultório já com diagnóstico pensado. Não, ele é autista. Eu vi, ele é autista. E eles vão investigar, eles vão se debruçar, vão ter todo esse tempo, todas essas categorizações que a gente tem das escalas, que é a nosso favor, avaliações, e é clínico. É clínico. Entendi. Psiquiatra clínico, psiquiatra infantil, ele senta no chão e vai brincar com a criança. Para ele entender qual é esse time que a criança tem de... Conseguir definir o grau, né? Desse grau de repetição, desse grau de ficar... A relação interpessoal ser afetada. Qual é a parte cognitiva que está sendo mais afetada? E não é assim. É autista, ok. Não. Você tem a hipótese diagnóstica. Aí, beleza. Você vai trabalhar em cima disso. Entendi. Entendeu? E o tratamento, o que chega e se firma como transtorno de espectro autista,
Você tem que olhar. É paciente que chega ansioso, é paciente que chega depressivo. Então, você vai ter que tratar. Você não vai poder deixar a criança ansiosa, você não vai poder deixar a criança... Tem transtornos de espectro autistas graves que são agressivos, que mordem, que se arranham, se mutilam. Você vai ter que tratar. Eu tinha visto também um artigo lá do Rio Grande do Sul sobre a questão do som. Se tornam mais crianças com grau de autismo um pouco mais elevado, grau 2 para grau 3, em questão de ruídos, esse tipo de coisa, se torna agressiva por conta do ruído. Porque se incomodam. Se incomodam muito com... Apesar de ser por muitos fatores, mas os graus mais leves, a gente tem prognósticos melhores. Entendi. Sim. E uma coisa que a gente fala muito, a gente escuta muito isso, é o quê? Estímulo. Então, uma família bem orientada, com acesso, né? Aí a gente bate muito na nossa tecla aqui do Brasil e de pouco acesso, né? E acesso que eu falo não é grana, não. É social, é cultural e econômico. Então, a pessoa que tem esse acesso, geralmente, se é um caso mais leve, um grau mais leve, ele vai ter um prognóstico bom. Eu tenho vários pacientes meus que têm o leve e tocam a vida deles normalmente. Entendi. Sim. Eu tinha visto que, segundo o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, geralmente a partir dos 4 anos que começa a tentar iniciar o diagnóstico. Né? Lembrando que o nome do O Centro de Controle de CDCA, Doenças, só que não é uma doença. Mas devido àquele primeiro ali no início. Aí, isso dificulta a socialização e o aprendizado deles na escola, essa demora do diagnóstico, né? Isso que retarda mais ainda o desenvolvimento dele. Você passa para ver que a pessoa que tem esse time de identificar isso, psiquiatra infantil, de 1 ano e meio até 2 anos, 2 anos e meio, ele já consegue ver algo diferenciado. Sim. Mas até 6, 7 anos para frente para fechar o diagnóstico. Então, assim, isso não é da noite para o dia. Isso aí é acompanhamento. Entendi. E acompanhamento médico, acompanhamento psicológico, acompanhamento... É o estímulo, né? A psicoeducação que a gente fala. A gente tem que educar pai, tem que educar a escola, tem que educar a família. Aqui em Barreiras tem uma escola especialista, não tem? Tem. Eu não vou lembrar o nome. Eu não sei o nome, mas eu sei que tem uma escola especialista. Tem. E que são preparados para poder receberem os alunos... Assim, mas isso é coisa rara, viu? Isso aí não é uma coisa... Em toda a cidade. Não é pontual, não. Não é pontual. Várias cidadezinhas menores não tem. Barreiras eu fiquei impressionado também de ter aqui. Porque é uma cidade grande que demorou. Mas geralmente, sabe o que acontece muito na UNG? Eu vou te falar que é uma coisa assim, quando corta na tua carne, você sente, né? E geralmente essas pessoas, essas mães, esses pais que se debruçam sobre isso, são pessoas que estão sofrendo, padecem por isso, né? Então, você vê, vou dar um exemplo banal, o Mion. Mion tem um filho especial e que ele briga, ele vai pra cima, ele pega aquele laço ali e faz a coisa funcionar. Hoje ele gravou um vídeo hoje, eu vi no TikTok falando, de novo, explicando como é que funciona o transtorno, tudo isso. Ele se dedica nessa área. Muito. E como ele tem acesso à mídia de chegar, então ele usa aquilo ali a favor. Para você ver como é que é importante essas pessoas que já são mais detentoras de poder, um pouco de influência que ela já tem, já faz uma diferença enorme. Muito. No conhecimento do transtorno, seja ele ou seja outro transtorno, a diferença que faz, né? Como você disse, sobre quando dói na ferida dele. Tá cortando na sua carne, né? Isso. E isso, assim, é engraçado a gente visualizar porque existem outros tipos, né? E a gente bate muito na tecla porque a psicoeducação muda muita coisa. Vou dar um exemplo clássico, que até sai um pouquinho da parte do autismo. Setembro Amarelo. Aqui quando eu cheguei aqui na região em 2009, não se falava nada sobre suicídio. E foi mais ou menos na época que a gente estava trazendo a campanha do Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio. Setembro Amarelo. E eu fui até as mídias daqui para poder falar, olha,
A gente está trazendo a campanha para o Brasil e tudo, a Associação Brasileira está trazendo para cá e tudo, a gente quer apresentar. A gente quer mostrar o que é, porque está aumentando o índice de suicídio e tudo. E o que a gente teve de primeira resposta falou, não, aqui não se fala, é proibido se falar em doença mental / suicídio. Então, aí você fala, poxa, mas a gente está trazendo uma campanha americana que tem todo um fundamento, que tem todo um estudo. Não pode falar. Mas nós somos insistentes. No outro ano eu fui de novo. No outro ano eu consegui falar alguma coisa. Entendi. Que aí já tinha uma campanha nacional. Começou ali, né, pequena e foi se espalhando. É que o que eu vejo, muitas vezes tentam ofuscar. Então, sabe aquele... Não enxergar de propósito, entendeu? Sendo que a gente podia estar ajudando, tendo campanhas que realmente ajudassem, né? Acaba não fazendo por o medo de ver. Por falta de conhecimento. Por tentar tapar sol com peneira. Isso. E eu falo muito assim, a psicoeducação é fundamental. Eu brinco muito com os meninos na sala e falo, professor, mas eu não vou fazer psiquiatria, eu vou ser otorrino. Mas você vai pegar um paciente ansioso. Você vai pegar um paciente depressivo. Você tem que saber, no mínimo, lidar com esse paciente. Porque hoje, saúde mental, você vê aí, a gente tem a quantidade de números que tem de saúde mental cada vez aumentando mais. Ainda mais no período pós-pandemia, que ficou 2 anos todo mundo trancado em casa. Pois é. Hoje o país é um dos países mais ansiosos do mundo. Hoje o Brasil é um dos países que tem mais depressão no mundo. E que tem menos acesso. Porque hoje você pega, foi o que a gente estava brincando aqui no começo, falando, se você pega hoje o número de psiquiatras que a gente tem, psiquiatras, né? Com formação técnica, com registro de qualificação de especialista, coisa bem elaborada, para a quantidade da população que tem, é pouca. Pouquíssimo. É pouco. É pouco. Então, eu sou o entusiasta que fala assim, professor, acho que eu vou fazer psiquiatria. Vem cá que eu vou te orientar mostrar como é que funciona. Onde é que você está entrando. O que é, como é que faz, aonde faz, sabe? Eu sou daquele que pego na mão e levo e falo, não precisa nem... não sei se eu vou voltar aqui para a região, não tem problema, para onde você for, você vai ser bem aproveitado. Vai atender. Você vai ser bem aproveitado. E tem carência, né? Por conta que é o que a gente estava falando isso. Existem vagas e muitas vezes vagas não são preenchidas por não ser tão procurado. Exatamente. E é muito importante. Aqui voltando, pra gente focar um pouco também no autismo, que saiu bastante. Sobre fatores de risco, o senhor teria alguma coisa para trazer pra gente? A carga genética é um fator de risco importante, né? A questão hoje que tem alguns estudos que falam dos pais muito, muito velhos, hoje a gente vê o cara sendo pai há 50 anos. Sim. A Cláudia Raia aí foi mãe com quantos anos? 50 e pouco, acho né? que 55. 55. Então isso é um fator que nos estudos científicos se mostram isso, né? Uma maior predisponibilidade disso aí. Agora, fator genético a gente sabe que é multifatorial. Sim. Né? Então, assim, a gente sabe que tem fatores, mas fatores de risco mesmo que eu acho que a gente tem que pontuar muito é essa questão da carga genética, que é muito importante. A gente sabe que é genético, sabe que é uma síndrome que é crônica, né? Não tem cura. O pessoal fala assim, autismo tem cura. Não tem cura. Eu já sei até que vocês vão me perguntar no tratamento. Tratamento, eu ia perguntar agora, mas vai chegar lá. Eu vou no ritmo que vocês vão me dando aqui. A gente viu também, acabamos até adiantando, falando sobre o diagnóstico precoce e a intervenção. A gente não falou tanto sobre a intervenção. É importantíssimo. Acho que uma família bem psicoeducada, uma família com bom acesso a isso, e a gente, quando faz essas campanhas, é para isso. É para a gente ter esse acesso, para a gente mostrar que existe como a pessoa ir atrás, a pessoa saber o que tem que fazer, que muitas das vezes não sabe nem o que fazer, gente. O cara tá no interior, ele não tem acesso sequer a um posto de saúde, para onde que ele vai correr? É uma criança que vai ficar ali, mesmo que seja leve, mas vai ter um prognóstico péssimo.
essa família que eu tinha dito, eu sempre tô trazendo, ainda bem que eu perguntei, porque Não, é bom na trazer. progressão aqui do caso, a gente vai vendo que vai encaixando com o que ele me falou, que como eles moravam no interior, eles ainda moram, né? Quando foi diagnosticado por eles já falaram, não, aqui eu tô notando dificuldade, tem histórico familiar, então a gente vai tentar fazer, mesmo com a rejeição da parte paterna, né? Uhum. Mas eles insistiram e realmente começou o diagnóstico. Eles começaram tipo, gastar mais, porque como tá no interior, precisava se locomover, então teve que comprar um carro, aí teve os gastos para se manter lá. Custo operacional alto, né? Demais. Tanto que teve até umas questões econômicas mesmo de dificuldade que acabou ocorrendo no decorrer dessa busca por esse tratamento, né? Nesse diagnóstico prévio, porque a gente falar em ser diagnosticado entre 1 ano e 2, não chegou a ser 2, pelo que ele me disse, já é muito importante. Isso dependendo do grau, né? Isso, e é leve. Ele falou que... Se for um grau leve, que às vezes a pessoa, você vai instruindo, você vai psicoeducando, e a pessoa a criança vai melhorando, ela vai se reacomodando ali com a estrutura, com a terapia, com a psicoterapia. Eu ia perguntar isso aí, doutor. As maneiras, assim, são métodos, tipo assim, jeito de lidar? Existe algum tipo de medicamento que entra também? Tem medicações quando a gente tem a questão das comorbidades. Entendi. Então, um paciente ansioso, você pode entrar com uma medicação ansiolítica. Você tem um quadro, às vezes, que o paciente é muito agressivo, você pode entrar com uma medicação antipsicótico de baixo espectro. Hoje, o que a gente tem vamos lá, FDA, né, que é Food Drug Administration, que é a nossa Anvisa nos Estados Unidos. Lá tudo se libera, só se libera aqui, entre aspas, quando você tem uma liberação da FDA. O que a gente tem hoje de pontual é risperidona. É um antipsicótico atípico de 2ª geração, que a gente tem essa medicação hoje aprovada, né? E tem outras, mas o que tem hoje no papel de aprovado, além dela, tem outras chegando mais novas, mas você só vai medicar, isso que o pessoal não capta. Você só vai medicar se houver necessidade. Entendi. Hoje, qual é o tratamento disso? É acompanhamento. E educação, né? Diferente. E é a psicoeducação. Sabe por quê? Porque o coleguinha tem que saber que o colega ali é um coleguinha especial, que ele tem que saber que é diferenciado. A professora tem que saber lidar com isso. Toda a coordenação. A coordenação, a escola tem que saber lidar com isso. A família tem que saber lidar com isso. Porque a própria família, às vezes, cria um estigma, cria psicofobia na própria família. A própria família, às vezes, entra em negação. Exatamente. E aí, às vezes, isso de estar longe. Aí você coloca mais estigma, a psicofobia, a não aceitação, que é uma coisa inerente a nossa do ser humano, né? Não, meu filho não tem problema. Não, meu filho só está um pouquinho atrasado. E ele vai postergando o acompanhamento, e quando assusta, tá uma criança lá de 7 anos, 8 anos, totalmente disfuncional, de um grau leve, já foi para um grau moderado, e a intervenção tem que ser mais específica, tem mais sintomas, mas às vezes da própria família. Por isso que essas campanhas que se hoje tem a nível nacional, é para a gente trazer isso, para a gente trazer esse time de discutir, de mostrar, de botar as claras, né? O que muitas das vezes o pessoal quer... Não, deixa de lado, não fala mais... Isso. Foi o que eu falei. Chegava aqui e falava em campanha de suicídio, contra o suicídio, o pessoal falava, não, aqui não pode falar isso e tudo. Mas foi uma psicoeducação. Hoje a gente tem aí 13 anos de campanha, os times de futebol aderem, a maioria das câmaras legislativas aderem. Distrito Federal, quando dá Setembro Amarelo, fica toda de amarelo no dia do Setembro Amarelo, 10 de setembro. Então, isso é psicoeducação. A psicoeducação é isso aí. E realmente funciona. Funciona. Toda a temática... Funciona porque você alerta, você liga um sinal amarelo para muita gente que são leigos. Né? Se você chegar para mim e falar assim, professor, tem a rebimboca da parafuseta ali do carro quebrou. Eu vou fazer
Legal. Bacana, parabéns. Bacana. Procura um mecânico. Eu não sei. Pois é. Eu sou leigo. E somos leigos numa porção de assuntos. Gente. Verdade. Esse negócio, e é uma coisa que eu bato na tecla. Qualquer área que você for entrar, considere que você não sabe nada. Porque você sempre vai estar ligado de querer fazer, de querer estudar, de querer Disposto a aprender, ir né? para congresso, ir para estudar, ir para fazer curso. É isso aí. Isso aí, a dinâmica nossa é de estudar sempre. Não vai. Isso em qualquer área. A medicina mais. A Sim. medicina mais. Que Você vai sempre lidar, atualiza, né? você vai lidar com saúde, com vida humana, mais ainda. Mais responsabilidade. Quanto mais estudo, mais responsabilidade, Verdade. né? Tratamento multidisciplinar. Para a população ficar sabendo mais ou menos como é que funciona, né? O tratamento multidisciplinar. O que seria o tratamento multidisciplinar? É quando você tem uma abordagem terapêutica não só medicamentosa, né? Nós, psiquiatras, carregamos o estigma de prescritores dos tarjas pretas, Sim. né? E nós É bem somos... comum. Eu não vou no psiquiatra porque ele passa tarja preta, eu não vou no psiquiatra porque ele dá remédio que vai me dopar, que ele dá remédio que vai ficar dependente. E nós somos os que menos prescrevemos esse tipo de medicação. Os Então, que mais evitam. somos os que mais evitamos. Então, a abordagem terapêutica, quando a gente fala, qual é a primeira abordagem terapêutica? Terapia comportamental, terapia TCC, terapia cognitivo comportamental. Quem faz isso? Psicóloga. Observação clínica. Quem faz isso? A psicóloga, o médico psiquiatra, o médico clínico, gente. Vocês não vão formar especialistas, vocês vão se formar clínicos gerais. Vocês vão estar no PSF, vocês vão estar na UPA, vocês vão estar na rede de frente. É vocês que vão receber e que às vezes o paciente chega ali para você, a mãe não sabe o que está acontecendo, eu já vi isso aqui, eu já posso orientar. Ah, eu não sou especialista, mas eu posso orientar. Olha, você vai procurar X, você vai procurar Y, e vamos fazer isso, vamos fazer... Você dá uma luz para a pessoa, são vocês, são os clínicos, são os que estão saindo agora. Brinquei hoje mais cedo, falei com o paciente que está fazendo área da saúde, eu falei, olha, daqui a 20 anos eu quero estar na beira da praia. Eu não quero mais estar na correria. E são vocês que vão chegar para poder pegar essa demanda. A troca de geração. A troca de geração. Essa interação entre as áreas, né? Geralmente o padrão é a pessoa ser atendida por um clínico, lá chega no clínico, ele identifica o padrão, né? O psicólogo identifica, né? A psicoterapia identifica, a psicóloga, ou às vezes a pessoa tem a terapia ocupacional, já participa de algum programa que, sabe, tá ali, mas não sabe, ainda não fechou um diagnóstico. Então hoje você tem psicoterapia, hoje você tem terapeuta, pois quando a gente fala que é multidisciplinar, é por causa disso. Que é psicólogo, fonodiólogo, terapeuta ocupacional, nós da psiquiatria, o clínico, o pediatra. E geralmente o que dificulta também é quando precisa do sistema público em si, para poder fazer essa relação entre todas essas áreas, né? Quando a pessoa tem uma carga econômica, melhora. Só que quando ela tem essa dificuldade, é o que a gente fala, né? Sociocultural e econômico. Sim. Sociocultural, a gente faz a psicoeducação. Aí o econômico já... Foi o que eu falei, por exemplo, quadros leves, sendo acompanhados de forma adequada, e gasta, porque você vai pegar 3, 4, 5 profissionais e tem aquele empenho, mas que tem um custo operacional que você pode suprir, beleza. Mas a grande maioria não tem. Então, assim, é um desafio, né, para a gestão pública, para a gestão de saúde, você abrir essas portas, né? Abrir a porta. Porque é muito legal a gente fazer as campanhas, mas aí descobre e fala, e agora? Eu vou para onde? Entendi. Entendeu? E agora? O que nós vamos fazer? Tem que ter os caminhos corretos. Você tem que ter os protocolos. Não adianta abrir a porta e não deixar entrar. Né? Olha, seu filho tem um probleminha, mas fica bem aí. Não fica. Não funciona isso. Não funciona. E ainda também tem a questão da idade, né? Porque chega em determinada idade,
o grau influencia muito. Por exemplo, no terceiro, que tem a maior dificuldade, ele sempre vai estar precisando estar acompanhado, ele sempre vai precisar ter aquele suporte familiar. Aí entra E na escola, né? Na escola, A gente passa antes de entrar na faculdade, a gente passa aí o quê? 16 anos dentro da escola, 15 anos Sim. dentro da escola, brincando. São 17 anos dentro da escola. 17 anos na escola. Então, assim, você que está dentro desse ambiente escolar, que não tem um... São 17 anos. Eu tava O primário. Que não tem um treinamento, que não tem, no mínimo, ali um treinamento da equipe da escola, né? Então, aqui em Barreiras eu vejo muito psicólogos que trabalham dentro das escolas, então isso pra gente já, né? A gente recebe, às vezes, a psicóloga avalia, vê alguma coisa diferente. Aqui em Barreiras eu conheço uma psicopedagoga. Psicopedagoga. Ela atua no Gauss, uma psicopedagoga. Então, isso pra gente já, poxa, já ajuda pra caramba, né? Mas a gente não pode esquecer que não é só a rede particular. Isso. Tem municipal, tem estadual, né? Tem as escolas técnicas. E todos têm que ter um acompanhamento. Uma especialista. Teoricamente, tem que ter esse acompanhamento. Né? Aqui na Federal, não sei se vocês sabem, mas a gente tem suporte para o estudante. A gente tem um suporte estudantil. Isso é legal. Então, assim, qualquer coisa fora do padrão, tem a psicóloga, tem a médica, né? Quando precisa, a gente que está lá já há algum tempo faz aquela assistência ali de acolhimento. Já olha o que tá acontecendo. Não, peraí, manda para cá, deixa eu ver o que é. Né? Quantos e quantos ali já precisaram de sentar e conversar para a gente orientar? Porque é um curso que exige bastante, né? O curso realmente é comer livro mesmo, né? Por conta que sempre você tá pegando coisa nova, aí a gente quer saber, né? Que gera aquela curiosidade, então sempre buscando por informação nova, acaba prejudicando às vezes a gente mesmo. Varar a noite para poder fazer prova no outro dia, esse tipo de coisa, e vai acumulando. Que eu aprendi que era a mais errada possível, né? A gente alterar ciclo de sono vigília para estudar. Memória não funciona, você não decoreba, você depois não vai lembrar. Né? A gente acaba aprendendo para a prova e... Só aprende para a prova. Esquece. Você vai ter que chegar lá no internato, você vai ter que estudar tudo de novo. E sobre também as interações entre as áreas. O senhor tinha dito sobre a conscientização através de projetos escolares. E a gente tá com o tempo em curto. Tá curto. Mas essa parte aqui é bem importante. Eu cheguei atrasado. Mas foi certinho. Mas essa parte aqui é bem importante. Tá boa. As interações entre as áreas. Por exemplo, quando a gente tiver algum tipo de ensinamento escolar, algum tipo de palestras, seria bom fazer a interação entre tanto a área médica quanto a área do direito, porque tem muitas famílias que não sabem os seus direitos, tipo de atendimento, o que elas podem recorrer, que existe ouvidorias para poder fazer o tipo de defesa, para elas terem aquele apoio, ter aquela força, não ficar pensando que é um favor que o Estado faz, e sim é um dever de ele trazer essa resposta também para essa comunidade. Importante. É muito importante. Ter esse time, né? Um ligado no outro, né? Isso. E perspectivas futuras para o tratamento do transtorno. Né? É transtorno, né? Transtorno. Do transtorno. Existem perspectivas futuras, pesquisas que já estão sendo feitas para ajudar com o tratamento, ou ainda é tudo uma coisa nova? Olha, é tudo novo, né? Você faz esse estímulo, você faz esse acompanhamento que tem que fazer, e isso tem um feedback muito positivo. Agora, essas novas medicações que a gente novas para nós nem tanto, mas que a gente usa quando tem essas comorbidades, ansiedade, depressão, isso não é fora do padrão. Entendi. Isso pra nós não é fora. O que é fora do padrão é achar que algumas medicações aí off-label, né, que tem outras indicações, você sabe já do que eu estou falando, que vão criar, eles querem criar tratamentos alternativos, e que infelizmente a gente que vem de vida acadêmica
Baseado em evidência. A gente baseado em evidência científica. Medicina é evidência científica. Então, enquanto não tiver nada que comprove isso hoje, zero. Zero. Tá? A gente sabe, mas fulana, a vizinha usou e teve isso aquilo. Chá de boldo. Cara, é aquilo, tu tem evidência científica? A gente pode estar falando hoje aqui que não tem evidência científica. E amanhã surgiu e daqui a um falando. ano ter um estudo, porque o pessoal não para de estudar, né? As empresas farmacêuticas não param de estudar, elas estão sempre estudando e lendo e vendo e fazendo e renovando e chegar lá e falar, olha, temos um estudo aqui de 10 anos, de 5 anos, com a droga tal. Que funciona. Que não é nem para isso, que é um off-label, é para alopecia e funcionou. Tá aqui, ó. Aí, peraí, vamos... Aí a indústria farmacêutica apresenta, aí a pesquisa científica debruça em cima daquilo ali, esmiuça aquilo de tudo que é jeito, fala, ó, tem fundamento, pronto. Aí vai cair para a comunidade médica. Aí você cai em protocolo. Aí você entra, aí cria-se o protocolo. Entendi. Enquanto isso, falácia. É tudo modinha, é tudo modismo, é uso indevido de fitoterápico. Então, assim, não acreditem que vai ter uma melhora, uma coisa comprovada que vai sair do 0 para o 100. Não vai. Isso não existe. E cada diagnóstico, seja ele precoce ou tardio, ele tem uma importância, porque esse sequenciamento, né, de cada vez que você vai identificando, vendo uma melhora, vendo um desenvolvimento específico em uma área, vai trazendo informações, até mesmo através dos profissionais da saúde que vão dando uma analisada, vão dando essa formação, vai trazendo experiências que também, às vezes, eles perpassam entre, tem uns indivíduos aqui que, certinho, papo 10 minutos. Ela tá com... Tem uns indivíduos que já teve uma progressão mais comum, principalmente nessa área, principalmente devido a esses apoios que tem. Por exemplo, tem alguns locais que tem uma central de apoio, já tem outros que não. Então, aqui que tem essa central de apoio, essa forma de analisar, de tentar conversar, desenvolver, de interagir com é uma psicoeducação, né? Tem esse melhor prognóstico, entendeu? Tem essa melhora mais quanto rápida. mais cedo você consegue vivenciar, quanto mais cedo você consegue, você vê uma teoria, o básico de um ano e meio, 18 meses a 24 meses, que é um ano e meio da criança, até 2 anos, que você consegue ver que existe alguma coisa fora do contexto, que existe um atraso desse neurodesenvolvimento e você já busca ajuda, o prognóstico já dá um pulo lá na frente. Sim. Porque você vai ter estímulo, você vai ter psicoeducação, você vai ter multifatorial, várias pessoas acompanhando, entendeu? Então, a pegada é outra. É totalmente diferente a realidade. E até nisso, até quando você consegue fazer isso, e aí, bota aí, no mínimo, mais uns 4 anos para frente, para você fechar uma hipótese diagnóstica, você realmente bater o martelo que, não, é um transtorno de espectro autista, você tem um CID aqui que eu vou ter que reportar isso, porque a criança vai ficar em casa. Pois é. Não vai, ela vai estudar, ela vai ser estimulada. Vai ter a vida social Vai ter a vida social, vai para a escola, vai para uma faculdade, só que ela vai ter um acompanhamento diferenciado. Isso. Ponto. Isso aí é básico, não tem segredo nisso. Mas foi que a gente bate de novo na tecla. Sócio, cultural, econômico, acesso, né? O que bate muito na tecla hoje é acesso. Como é que a gente vai ter... Abre a porta, seu filho pode ter isso aqui, pode ter isso aqui. E vira as costas e vai embora. Verdade. Aí realmente não... E não vai dar tempo, eu acho, de falar sobre a pergunta da região. Porque a gente queria falar bem rápido sobre a região. Uns 2 minutinhos dá. Uns 2 minutinhos. 2 minutinhos bem rapidinho, só para poder saber como é que tá aqui na região, sobre a perspectiva da comunidade sobre essa comunidade em si, e como é que tá o tratamento. Eu sempre trabalhei em Barreiras, morei em Luiz Eduardo muito tempo, então lá tem uma associação de mães de meninos, de filhos autistas, que eu tenho uma referência lá, que eu sei que são
mães que sempre estão empenhadas e fizeram uma associação, né? Aqui tem a instituição que ajuda, né? Que faz esses atendimentos aí. Lá em Luiz Eduardo, aqui eu não sei, não conheço, não posso falar, mas a PAI de Luiz Eduardo também é uma instituição que Também atua, né? sempre atuante, sempre procurando, sempre com profissionais, com apoio. médicos, com neurologistas, neurologista infantil, sempre ajudando, né? Aqui, da parte pública, eu já tenho um tempo que eu não estou na parte pública, então a gente perde um pouco a referência. Agora, que a gente sabe que falta muita estrutura falta. Como no Brasil todo, né? Isso. Eu acho que não é só aqui, a gente não é... Até nas É uma cidades ilha, né? grandes a já tem essa gente é dificuldade. a gente é um país continental, né? A gente até colocar isso tudo para funcionar É muito grande. é nosso muito país. grande e tem... Quebrou. Vai parar. A gente vai ter muita coisa para fazer, tem muito trabalho, tem muita coisa para frente, mas a gente sempre eu sempre jogo o meu farol para frente Tá para certo. funcionar, sabe? Então, assim, acho que vocês que estão chegando, que estão na formação, que vão dar continuidade também do que a gente está fazendo aqui, independente de partido, de política, sabe? Eu sou inerente a isso, eu acho assim, vai fazer Tem que bem buscar para o seu mudança. paciente, Isso. vamos ajudar. O que importa é ajudar. O Né? que importa é ajudar. Isso. Vamos levar a psicoeducação, vamos para as escolas falar, vamos para as professoras explicar. Isso. E doutor, a gente termina agora com uma última pergunta, agora uma pergunta mais pessoal. De que maneira o senhor acha que se deve impactar na vida de alguém? Como deve impactar a questão do Geral. Como você acha que deve se impactar a vida de alguém? Maneiras positivas? Isso. Autoconhecimento. Autoconhecimento é tudo. Então, hoje brinco muito com meus pacientes dentro de consultório, que eu falo que igual tem bolsa escola, bolsa gás, tinha que ter bolsa terapia e bolsa atendimento psiquiátrico. Que todos tinham que ter acesso a isso, sabe? Acho que ainda a psiquiatria ainda é uma área muito estigmatizada por N coisas, igual eu falei aqui, né? É médico de doido, tudo isso aí, né? É a coisa mais comum de o pessoal falar. Eu não vou porque passa remédio, é tarja preta, eu vou ficar viciado, e não é. Então, assim, hoje que eu acho que a gente tem que pontuar é que a saúde mental é imprescindível, né? Só fica bem quem tem saúde mental. Verdade. Não adianta você ter o corpo do Sylvester Stallone, do Schwarzenegger, e você não ter saúde mental. Verdade. Ela vai te parar. Se você não tiver esse cuidado... 5 minutos. Se não tiver o cuidado da saúde mental, de você reorganizar, de você ter a terapia, de você ter acompanhamento pontual, eu brinco, falo, tem que ter bolsa, tem que ter... Todo mundo tem que ter pelo menos 15 dias, tem que fazer o processo da terapia. Né? Você precisa... por que fica lá Um exemplo são as grandes mentes. Grandes empresários, todos têm o seu psicólogo, todos têm o seu psiquiatra, para poder... tem que falar com alguém a carga que leva. Sim. Porque não adianta construir a vida todinha uma escada de vidro, né? Uma escada de vidro bem frágil que vai chegar num ponto lá que vai quebrar. Tem um vídeo interessante na internet, você falou da escada, eu lembrei. O cara vai subindo e ele se joga da escada e tem uma cama elástica do lado. Você já viu isso? Ele se joga e sobe mais um degrau. Ele se joga, sobe. Isso quer dizer o quê? Você vai crescer. Você vai ter esse é o processo do autoconhecimento. Você vai cair, você vai quebrar a cara, você vai levantar, faz parte. O quanto é difícil hoje essa geração, não de vocês, a geração mais nova se frustrar. Verdade. Sim. Não tem a capacidade de frustração, gente. De não saber receber um não. Então, essa capacidade que parece ser tão abstrata, mas que é o básico, o de não. Essa parte da frustração faz parte do crescimento do ser humano. Ou todo mundo nasceu em berço de ouro? Não. É aquela imagem, né? Que é um círculo gigante e tem um pontinho. Aí o momento que você está passando na sua vida completa, o círculo é a sua vida completa,
E o ponto é aquele problema específico que você tem que tentar resolver ele para poder dar andamento. E às vezes a gente tem muitas pessoas que não conseguem lidar com isso e troca esse ponto por esse círculo completo, entendeu? Atrapalhando o desenvolvimento dela. A gente está sem tempo, eu tô cobrado aqui. Infelizmente o tempo chegou ao fim. A gente quer agradecer, doutor, pela tua presença aqui hoje. E eu queria também pedir para todo mundo compartilhar, curtir, mandar no grupo da família. Pra qual câmera? Aquela ali. Eu estou meio brejeiro com essas coisas. Tem muita câmera. Eu nunca mexi tanto de câmera virada aqui pra mim. Tem até mais duas ali na frente e eu fico sem saber pra onde é que eu olho. Quem? A Patrícia. A minha irmã. Mas Ela. aí a gente vai encerrar aqui por hoje, agradecer a sua presença, foi muito bom. O importante desse podcast aqui é trazer a informação do que está passando na sociedade, porque tem muita gente que não tem acesso à informação de uma forma mais leve, interativa. E gratuita. E gratuita. Gratuita. Então, compartilha com a sua família, porque às vezes eles têm uma pessoa na sua família mesmo, ou de um colega, que não tem essa perspectiva, não tem esse tipo de análise, não tem... não sei qual câmera, não tem esse conhecimento e acaba morrendo na ignorância, na falta de conhecimento. Ignorância é Falta de conhecimento. orientação. Na falta de orientação, E agora vocês estão orientados. Estão orientados a mandar para a família. Isso Mas faz é uma isso. diferença, isso faz uma diferença grande. Demais. Pois muito bom ter o senhor aqui. E vamos ver, fazer mais vezes, né? Agora, eu agradecer o convite, foi através da Maria Júlia, que me convidou e aceitei de pronto. E depois que ela comentou comigo, não, vamos fazer e tudo, precisa, porque são temas extremamente pontuais que a gente precisa estar discutindo, né? Tem que estar renovando isso aí. Os podcasts que eu assisto demoram 4 horas. Vocês fizeram falar muita coisa em 1 hora. Próxima vez a gente vai fazer mais Não, tempo. já faz mais tempo. Mas assim, agradecer o convite. É bom saber que vocês, futuros colegas, já estão preocupados nessa divulgação. Isso é de extrema importância, que é a psicoeducação. A educação médica continuada vem disso aí. Então a gente já fica feliz. Hoje eu já vou dormir feliz sabendo que eu tenho uma galera Que que já está preocupada em levar a informação da forma correta. Né? Que a modinha, que o disse-me disse, que isso aqui é bom, isso aqui não é, que fulano fez, fulano não fez, isso aí cai por terra. Então a gente tem que trabalhar sempre com evidência científica. Então está evidenciado da forma científica, da forma positiva, vamos divulgar. Top demais. Vamos divulgar. Pois, muito obrigado por sua visualização. Você também aí do TikTok ou Instagram, eu não sei, né? Mas curta o vídeo aqui embaixo, deixa aí, manda pro grupo, manda espalha, por favor, ajuda a gente. Foi muito bom ter sua presença aqui. Obrigado novamente, doutor. Bom dia, boa tarde, boa noite. Só lembrando que a gente sumiu um pouco das redes sociais que estava em período de prova, então a gente não conseguiu fazer aqueles cortes, manter sempre, né, as publicações, mas agora a gente está de volta e a gente vai trazer os cortes dessa semana, da semana retradada, de tudo. A gente vai começar a dar andamento certinho aí, tá certo, gente? Obrigadão. Obrigadão. Valeu. Tchau, boa noite. Tchau.